A gente vai conversar com o secretário de Saúde aqui do Maranhão, o Carlos Lula, que já está conectado com a gente. Secretário, inicialmente a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade e gostaria inicialmente que o senhor falasse sobre justamente esse planejamento, né, que tem sido feito pelo governo do Maranhão para ampliar a vacinação com os arraiais, hoje inclusive na Cidade Olímpica, em Morros. Se o senhor puder fazer um balanço também dessas ações realizadas no dia de hoje, o senhor pode ficar bem à vontade. Boa noite para o senhor secretário Carlos Lula. Então, gente, muito boa noite. É sempre um prazer poder estar falando, ainda mais na companhia de amigos. E a gente, hoje o dia foi de muito trabalho. O nosso objetivo exatamente é esse: imunizar mais e mais rápido, mas com uma lição que a gente aprendeu: não deixar ninguém para trás. O mutirão que a gente fez hoje na Cidade Olímpica, ele é importante. Estava o arraial, estava um clima festivo, mas também uma preocupação muito grande. A Cidade Olímpica, ela teve só 14% de pessoas vacinadas. 14%. Se a gente pegar os bairros mais ricos da capital, como Renascença, Calhau, todos eles tiveram mais de 70% das pessoas imunizadas. Calhau teve mais de 100%. Perdão. Isso não pode acontecer. Isso é uma desigualdade que é desnecessária. A vacinação, ela vem para celebrar a igualdade. Todo mundo vacina pelo SUS. Todo mundo vacina pelo sistema público. Todo mundo vacina por meio de um sistema que é universal e gratuito. Então, a gente não pode continuar reproduzindo as desigualdades sociais por meio da vacinação. Por isso, a gente foi onde as pessoas estão. Lá tinha gente com 60 anos, com 65 anos, gente que passou a idade, gente que não teve oportunidade, gente que não tinha dinheiro. Eu escutei: olha, eu não tive dinheiro para ir até o Coafuma me vacinar no meu dia. E estou vindo aqui para perto de casa, estou vindo a pé para poder vacinar. Então, a gente tem de entender também essas diferenças sociais para não reproduzi-las no processo de vacinação. A gente em Morros também foi. Lá a gente já baixou a idade, está 25 anos ou mais. Mais de 1.000 pessoas imunizadas hoje. São números importantes que demonstram a relevância desse processo do Estado de organizar o processo. É importante dizer: o Estado não vacina. Não é o Estado do Maranhão que vacina. Isso é competência dos municípios. A gente ajuda e coordena o processo de imunização. Então, a gente ajuda todos os municípios que solicitam ajuda para a gente. Então, amanhã vai ter arraial da vacinação em Alcântara. Alcântara, amanhã, a gente completa 100% da população imunizada da cidade. Será a primeira cidade do país, né, com a primeira dose. Todo mundo com mais de 18 anos imunizado na cidade. Alcântara tem 22 mil moradores e a gente vai chegar a 16 mil vacinados amanhã, que é exatamente a população acima de 18 anos. E isso, de algum modo, celebra. A gente tem feito o máximo para tentar vacinar o mais rápido possível. Na quinta-feira eu vou estar em Açailândia, Santa Inês. Na sexta-feira eu vou estar em Balsas. Então, assim, todas as cidades com processo de vacinação, todas as cidades onde o governo está ajudando para a gente tentar vacinar o mais rápido possível. Secretário Jorge Vieira, e com a intensificação da vacinação, com essa ajuda que o governo do estado tem dado aos municípios, colocando à disposição equipes para ajudar em todo esse processo, e tendo disponibilidade de vacinas, já pode trabalhar com a perspectiva de que até o final do ano o estado possa querer ou começar a voltar à sua vida normal? Jorge, é o que a gente tem trabalhado. Lógico que isso é uma hipótese, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com alguns problemas que não são fáceis. Primeiro, tem uma grande dúvida. A gente vai precisar vacinar todo mundo ano que vem? A gente não sabe. Talvez precise, talvez. É uma dúvida, mais do que uma certeza. Segundo ponto a gente tem um número muito grande de pessoas que resistem a tomar a vacina. E isso é um problema. Por quê? Porque eu posso gerar um escape à proteção vacinal. Exatamente porque o vírus vai continuar circulando entre as pessoas que não quiserem tomar as 2 doses da vacina. Isso é um problema grave. Então, a gente tem que ver qual é o percentual da sociedade que vai vacinar. Tem que ser pelo menos acima de 70%, para a gente ver se consegue controlar
a doença. Aparentemente, onde já se chegou a esse nível de vacinação, o número de óbitos, o número de internações, ele diminui drasticamente. Com o número de vacinados que a gente tem até agora, a gente ainda não tem como ter essa noção, mas já indico. Na última semana, a gente melhorou bastante a procura nas unidades de pronto atendimento. Então, isso talvez indique que nas próximas semanas a gente vai ter uma diminuição de internação e, portanto, diminuição de óbito também. Hoje a gente ainda tem as UTIs com mais de 90%. A perspectiva para daqui a 6 meses é melhor? Com certeza. A gente deve ter mais vacina, a gente está num outro momento, os Estados Unidos já vacinou todo mundo, vai sobrar doses de vacina para o restante do mundo. E aí a gente vai ter condição de, talvez no final do ano, já estar pensando em se livrar de certas amarras, de certas medidas de distanciamento que a gente teve que adotar, talvez até da máscara, a depender de como a doença esteja caminhando. Secretário Carlos Lula, Robson Paes, nos últimos dias os boletins epidemiológicos eles têm apontado uma ligeira queda, vamos dizer assim, com uma certa consistência no nível de ocupação de leitos de UTI, sobretudo aqui em São Luís, e também no número de casos, né, em relação a novos casos, São Luís e Imperatriz. Já é possível apontar isso como uma tendência mais ou menos, vamos dizer assim, consolidada e atribuir isso ao resultado dessa intensificação do processo de vacinação? Eu não tenho dúvida, Robson, que isso deriva também muito da intensificação do processo de vacinação. E aí a gente tem que falar da Grande Ilha, que recebeu doses extras do Ministério da Saúde, foram 300 mil doses. Eu quero agradecer, tem muita gente que é arrogante e não gosta de agradecer e fica pousando por aí de Zé Gotinha, achando que faz tudo só. Eu quero aqui agradecer ao Ministério da Saúde, porque foi fundamental, a solicitação que a gente fez, o governo do Maranhão fez, foi prontamente atendido pelo Ministério, de ter 300 mil doses a mais aqui para a Grande Ilha, o que permitiu que a gente acelerasse. A gente deve ser aí, a Grande Ilha está entre as primeiras cidades do país também a finalizar a vacinação da população acima de 18 anos. A gente já está vacinando 25 anos, né, 25 anos ou mais em Paço e São José de Ribamar. Deve diminuir ainda mais essa idade, a depender de como for a vacinação no transcorrer da semana. E eu quero agradecer muito, né, inclusive a parceria dos prefeitos, porque tem ajudado a gente nesse processo de imunização. Secretário, gostaria que o senhor falasse sobre a importância da população tomar a segunda dose, né? Inclusive, algumas pesquisas já têm trazido a perspectiva de que quem toma uma dose tem um nível muito menor de eficácia no que diz respeito à imunização em relação a quem toma as 2 doses, né? A Alcântara, por exemplo, amanhã completa o ciclo para adultos da primeira dose, claro que vai ter o segundo passo, que é a dose final, mas é importante, né, que a população saiba que uma dose não é suficiente, né, para a imunização completa. Você tem que dizer sim para a vacina 2 vezes. Você só se considera imunizado se tomar as 2 doses da vacina. Uma dose só não basta. Uma dose só não é proteção. Não adianta você... eu sempre tenho comparado as vacinas a goleiros, né? Você vai estar, na verdade, adquirindo um bom goleiro. Esse goleiro dificilmente vai deixar passar alguma bola. Mas, se você só toma uma dose do goleiro, esse goleiro vai ser mais fraco. Vai ser um goleiro frangueiro. E se continua vindo muita bola em direção ao gol, com certeza uma delas vai passar. É o que tem acontecido hoje em relação às vacinas. Por isso, a gente diz, é importante a gente comprar um goleiro de Série A. Então, a gente tem de tomar as 2 doses da vacina. Não dá para a gente ficar apostando num goleiro no campeonato de várzea, porque ele vai ser vazado na hora. Então, ele não vai proteger a gente. Então, é importante dizer sim as 2 vezes. Saiu um estudo em relação, hoje, em relação à variante Delta, que é a variante indiana, demonstrando que uma dose, por exemplo, da Pfizer, só tem 33% de eficácia em relação a a variante indiana. 2 doses, a eficácia aumenta para mais de 70%. Então, assim,
é importante a gente apresentar esses dados de forma clara e transparente para a população, para ela entender do que se trata e que é fundamental dizer sim 2 vezes para a vacina. Voltar lá com o número, a data que fica na sua carteira de vacinação para tomar a segunda dose. Secretário, o CONAS foi convidado pela CPI para prestar algumas informações e o senhor, como representante, como presidente da entidade, se colocou à disposição, inclusive, para prestar todo tipo de informação que a CPI necessite. Inclusive, o CONAS participou de muitas reuniões com o ministro e conheceu de perto esse drama que foi para tratar de importação, de conseguir as vacinas, de colocar a disponibilidade de imunizante da população. E eu queria saber o seguinte, senhor, como é que já tem data definida? Que tipo de informação o CONAS pode colaborar com a CPI? A gente participou ativamente nesses 15 meses de enfrentamento da pandemia e tem muita informação, inclusive de bastidores, de como foi o procedimento para a compra das vacinas, o que o governo federal fez ou deixou de fazer, dilemas que os estados viveram. Então, eu estou muito à vontade para poder ir. Estou esperando a data, isso deve ser definido essa semana, a data em que devo prestar depoimento na qualidade de presidente do CONAS. E eu acho assim, ajudar a CPI. Me parece que houve uma clara tentativa do governo federal em apostar numa tese da imunidade de rebanho. Eu acho que isso é que causa a eles tanto receio, porque já na Europa se discute, não em relação ao Brasil, é importante dizer, em relação a outros países, a possível acusação de genocídio, um tipo penal, a ser debatido nas cortes internacionais, porque houve, por assim dizer, um ato deliberado de vontade por parte dos gestores da saúde pública do país para tentar uma tese da imunidade de rebanho, que seria adquirida com o adoecimento da população. Isso é um absurdo, né? É absurdo que tenha sido cogitado, é absurdo que tenha sido deliberado nesse sentido. Parece cada vez mais claro a existência desse Ministério da Saúde paralelo que planejava atingir isso, e eu acho que eu posso tentar também esclarecer alguns fatos a esse respeito. Secretário Carlos Lula, hoje o senhor participou, por falar em CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, que o senhor preside. O senhor participou hoje do lançamento do selo Unicef, que entre os objetivos está unir esforços para que as políticas públicas sejam prioritárias para as crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes são hoje talvez as mais prejudicadas, ou um dos segmentos mais prejudicados por conta da pandemia, sobretudo porque com as aulas suspensas, especialmente na rede pública de ensino do Estado, dos estados e municípios, né? Qual, na sua concepção, há possibilidade já, com o avanço das vacinas, de que as redes públicas de ensino elas possam retomar as aulas presenciais, ou pelo menos num sistema híbrido, já pensando nos próximos meses? Robson, eu vou dar alguns dados aqui sobre impactos da Covid-19 para a gente olhar o quanto a gente ainda não tem dimensão da consequência da pandemia. Em relação à pobreza, 61% das famílias com crianças tiveram a renda diminuída. 61% das famílias tiveram a renda diminuída. O orçamento do Sistema Único de Assistência Social caiu de 2,7 bilhões para 1 bilhão, de 2015 a 2021. Isso no âmbito federal. Em relação à educação, mais de 5 milhões de meninas e meninos não tiveram acesso à educação no Brasil. Mais de 5 milhões não tiveram acesso à educação no Brasil, em novembro de 2020. 4,6% de nossas crianças estão em trabalho infantil. Isso são quase 2 milhões de crianças, considerando esse dado. A queda das coberturas vacinais foi a maior dos últimos anos. A maior dos últimos anos.
Quando a gente pega esses dados aqui e a gente analisa, isso aqui é terrível. Mesmo dentro do aspecto da saúde mental, 47% de crianças e adolescentes entrevistados pela Unicef consideraram-se preocupados ou ansiosos na pandemia, 15% deprimidos. Isso dá 62% de nossas crianças e adolescentes com alteração de humor em razão da pandemia. Esse quadro aqui, para ser revertido, vai demorar muito tempo. Não é questão de meses, é questão de anos, para a gente conseguir reverter esse quadro que se desenhou em meio à pandemia. E eu acho que um dos pontos que é fundamental para a gente tentar uma reversão desse quadro é a volta das escolas. As escolas como espaço de educação, as escolas como espaço lúdico, as escolas como espaço de compartilhamento, as escolas como espaço de conhecimento, as escolas como espaço de sociabilidade das nossas crianças e adolescentes. É fundamental a gente pensar, a partir do controle da pandemia, o retorno às aulas. O Brasil é o país do mundo que mais tempo ficou com as escolas fechadas. E eu acho que chegou o momento da gente poder discutir o retorno às aulas. Com certeza chegou esse momento. Secretário, voltando aqui para São Luís, o senhor falou, né, sobre o arraial da vacinação na cidade olímpica, que teve um índice muito baixo, né, de apenas 14% da sua população imunizada. Quais são as outras regiões aqui de São Luís que têm esse cenário abaixo, né, do que a gente já deveria ter? E qual a perspectiva de ampliação desses arraiais de vacinação aqui em São Luís, nos próximos dias, pelo governo do Maranhão? A gente vai intensificar. A princípio, até sexta-feira, a gente está com a hora da vacinação na cidade olímpica. Né? A gente vai passar 4 dias lá. E o curioso é que quando a gente tabula os dados de vacinação por bairro, a gente vê que quanto mais distante do centro, menos o bairro foi vacinado. Quanto mais perto do centro, portanto mais rico, mais o bairro foi vacinado. A gente pega Calhau, Renascença, Ponta do Farol, Ponta da Areia, são bairros com índices bem altos de vacinados. À medida que você vai se afastando, você começa a diminuir. Por exemplo, a região de Taquibacanga é uma região abaixo dos 40%. O que indica, portanto, que houve uma clivagem muito clara da gente estar vacinando a população mais rica da cidade. E não é para ser assim. Era para a gente vacinar todo mundo em igual proporção. Por isso a gente vai chamar a Prefeitura de São Luís também. A gente não quer aqui tirar competências que foram estabelecidas a ela. Pelo contrário, a gente quer ajudar. Eu acho que a política nesse ponto fica de lado. Vai oferecer ajuda à Prefeitura de São Luís para poder com ela vacinar, inclusive criar mais pontos em outros locais para que a população possa ser vacinada. E, secretário, é fato que o governo tem acelerado muito a vacinação, mas também é fato que a rede hospitalar ainda continua lotada. E eu queria saber do senhor qual a disponibilidade de leito hoje no estado do Maranhão para esses casos de Covid. Hoje a gente tem em torno de 92% de ocupação de leitos de UTI na capital, né? Salvo engano, a gente tinha 16 leitos de UTI apenas no início da manhã de hoje, para a Covid. Leitos de enfermaria a gente já tinha um número maior, não vou conseguir lembrar aqui o número exato, mas a gente já tinha uma ocupação menor. Exatamente já dizendo, na semana passada diminuiu bastante o número de procura nas unidades de pronto atendimento em relação à doença. No interior do estado, a gente tem uma situação mais estável, com ainda alguma preocupação ao leste. Balsas continua com 100% de ocupação de leito de UTI já há algum tempo, mas o número de casos também diminuiu. Assim como Imperatriz, assim como a Baixada, a região leste ainda que demanda alguma preocupação para a gente, sobretudo Caxias, Timon, sofrendo muito a influência teresina, são regiões que ainda causam algum tipo de preocupação para a gente. Secretário Carlos Lula, o Maranhão continua ainda no índice de vacinação da segunda dose com um patamar ainda
muito baixo. Isso em função também da pouca ou da lenta atualização do sistema do Ministério da Saúde, apesar do governo já ter colocado aí em torno de 700 servidores para auxiliar, tanto no processo de vacinação, quanto de atualização do sistema do Ministério da Saúde. O governador há pouco, inclusive, anunciou aí no Twitter que vai estabelecer premiação para estimular a que a população tome a segunda dose e que os municípios também possam atualizar, vamos dizer, com mais velocidade esse sistema do Ministério da Saúde. Como é que o senhor avalia essa baixa, esse baixo índice que ainda existe em relação à segunda dose do estado do Maranhão e como fazer, aliando ações como essa que o governador anunciou, para reverter esse quadro, para acelerar esse processo de atualização, sobretudo no sistema do Ministério da Saúde? A gente tem solicitado a ajuda da sociedade e ajuda também dos municípios, no caso dos prefeitos e prefeitas, para que possam nos ajudar nesse processo. Digitar mais, ir atrás das pessoas para tomar a segunda dose. Eu acredito que a gente vai ter um aumento a partir do momento que a gente recebeu muitas doses da AstraZeneca, né? E a gente tem um intervalo bem maior entre elas. A gente vai começar a vacinação de segunda dose agora. Então, e a gente, eu ainda não posso anunciar, o governador vai fazê-lo, mas vai ser um processo de premiação bem legal para quem tomar as 2 doses. A gente vai estar anunciando nos próximos dias e a gente quer com isso incentivar para que as pessoas tenham condição de, primeiro, se imunizar, segundo, de receber esse auxílio que a gente pretende dar para quem tomar as 2 doses, e terceiro, que a gente possa avançar nesse processo. A gente vem tão bem em meio a tudo isso, eu acho que a gente tem condição também de ser exemplo no processo de vacinação para o país. Secretário, nos últimos dias a Anvisa aprovou, né, a importação da vacina Sputnik V com algumas ressalvas. Hoje, inclusive, teve uma reunião entre governadores sobre o assunto. Como é que está o andamento dessas tratativas, né, para que essa outra vacina possa chegar aqui ao Maranhão, ao Brasil e imunizar a população, reforçar esse trabalho que tem sido feito de imunização da população? A gente teve outra reunião hoje com os russos, tratando da Sputnik V. A gente vai ter que fazer um aditivo contratual em razão da decisão da Anvisa. A decisão da Anvisa, a gente tem tido reuniões diárias desde a semana passada, desde que saiu a decisão, para poder correr com o protocolo que a Anvisa exigiu. São 28 condicionantes para a gente poder importar a vacina. A vacina, ela é segura, a gente não tem dúvida a esse respeito, mas a Anvisa colocou uma série de condicionantes, né, para a gente poder fazer essa compra. A gente vai tentar fazê-lo, a gente acredita que toda e qualquer vacina que chegue para a gente acelerar o processo de imunização, ela será bem-vinda. Ainda mais a Sputnik V é uma vacina bem cotada na Europa, na Argentina. Quando a gente fala com o pessoal da Argentina para saber como tem sido a adesão, lá na Argentina é diferente, todo mundo só quer tomar dela, né, não quer tomar outras. Então é até curioso como esse processo muda muito de um país para o outro. Mas o que a gente tem em relação a efeitos da Sputnik V é excelente, por isso a gente vai fazer essa aquisição aqui também pelo Maranhão. Secretário, sobre o processo de aquisição da Sputnik V, o Ministério da Saúde tem acenado no sentido de fazer a aquisição que foi contratada, vamos dizer assim, pelos estados e incorporar o Plano Nacional de Imunização, ou essa responsabilidade vai ficar exatamente para os estados e caberá aos estados fazer essa distribuição das vacinas nos seus respectivos, para os seus respectivos municípios? Aparentemente, o contrato é com os estados. Há uma cláusula que permite à União se subrogar nesse contrato. Então, é possível caber à União a fazer a compra dessas vacinas. A gente tem conversado com a União, ela demonstrou interesse, mas ainda não avançou a esse respeito, mas demonstrou interesse em fazer a aquisição dessas vacinas.
Secretário, para a gente concluir essa entrevista, eu não poderia te fazer uma pergunta que eu sei que o momento requer a sua atenção, principalmente a sua atenção, toda a sua atenção para a questão da pandemia, para a questão de conseguir imunizante para a população. Mas o deputado Bira do Pindarelli fez um convite para que o senhor ingressasse no PSB para disputar um mandato, ou de deputado estadual ou de deputado federal. Como é que o senhor está analisando esse convite? O senhor já se filiou, você pretende se filiar, ou isso é coisa para ser discutida no futuro? Nesse momento a cabeça está para a Secretaria de Saúde, mas a gente tem conversado, a gente recebeu o convite do PT também, recebeu o convite do PSB, do Cidadania, do PDT, a gente tem recebido muitos convites, né? A gente pretende colocar nosso nome à disposição para continuar trabalhando pelo povo do Maranhão a partir do ano que vem, mas isso é outra conversa, né? No momento adequado, no tempo adequado. Eu não estou afiliado a partido político nenhum. Minha preocupação nesse momento é em vacinar todo mundo e poder cuidar das pessoas. Secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, muito obrigado pela disponibilidade de participar com a gente aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite.